Olá, novamente juntos, através do NEP Gesiel de Vinhedo, vamos dar continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz. Hoje estamos no capítulo 54, Na Cultura da Paz. É um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, que está onde estão contidas as bem-aventuranças. E na cultura da paz, Emmanuel especificamente trata de uma delas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No início, o título que ele dá para essa leitura, Na Cultura da Paz, nos sugere, num primeiro momento, duas situações. Primeiro, cultura seria todo o acervo espiritual e intelectual do ser humano. Mas cultura também é cultivar a terra, é trabalhar a terra, é a maneira correta com que possamos obter da terra os bons frutos das sementes, dos cereais, das frutas, dos legumes, né? E também de certos animais. Vamos perceber na leitura dessa lição que Emmanuel vai nos instigando e nos incentivando a refletirmos sobre cada uma dessas situações, e ele coloca 10 frases importantes para nós prestarmos atenção. Como estaríamos então nessa cultura da terra de nós mesmos, desenvolvendo o nosso acervo espiritual e intelectual para obtermos frutos necessários e adequados para a nossa evolução espiritual. No primeiro momento também, é bom que a gente se distinga o que é o pacificador e o que é o pacífico. São 8 bem-aventuranças e essa dos pacificadores é a 7ª. E nós observamos também que existe toda uma logística do mestre ao colocar da primeira até a última, quando uma depende da outra para se ao somando, nós chegaríamos então à conquista, né, de todas elas. A bem-aventurança do pacificador, ela se linka muito com a terceira bem-aventurança, que é o ser pacífico, que é o ser manso. Na verdade, a terceira bem-aventurança, ela seria então um primeiro patamar, um primeiro momento de esforço, de trabalho, para garantir que as demais sejam alicerçadas, principalmente essa do pacificador. Então, o que é um pacificador? É todo aquele que se esforça para evitar briga, contenda, distensões, guerras, conflitos. Ele, por si só, ele usa da influência dele para reconciliar, para agrupar, para conter aqueles que estão realmente necessitando de paz. E o pacificador, ele não é aquele que ele sai pacificando o outro, mas é aquele que se pacificou, que ele já adquiriu dentro dele essa paz interna e ele distribui isso em vibrações de amor. Ele não está preocupado em pacificar o mundo, ele primeiro trabalhou em si. Por isso que eu considerei que o tema na cultura da paz, que Emmanuel nos trouxe nessa lição, do Evangelho de Mateus, é realmente para nós prestarmos atenção em como nós fizemos conosco. Em primeiro lugar, somos nós. E depois, através do exemplo, através das nossas atitudes e nossas mudanças interiores, nós realmente estaríamos ajudando a promover a paz. Nas demais bem-aventuranças, nós observamos que as virtudes que são então trabalhadas são humildade, resignação, mansuetude, é a fé, é o perdão, é a pureza e a espontaneidade. E essa 7ª do pacificador é o altruísmo, é sair de si para ir para o próximo e não exigir do próximo para que ele venha até nós. E depois a última, que seria a caridade, que fecharia então toda essa logística do Cristo em função de um trabalho, né, que ele desenvolveu aí. Não podemos então confundir aquele que promove o bem, que é o
pacificador, com aquele que evita o mal e a violência, que é o pacífico. Então, partindo de um ponto de pontapé inicial aqui na nossa reflexão, eu me lembrei de uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Quando que a Terra seria habitada por bons? Quando que nós ficaríamos, então, fazendo parte do mundo de regeneração? Como que isso ia acontecer? E os espíritos respondem que o bem reinará na Terra quando todos os homens que nela habitarem forem bons. E aí eu mentalizei a curva de Gauss, onde nós temos no extremo aqueles que praticam o mal, no outro extremo aqueles que já praticam o bem, mas no meio, na grande maioria, são aqueles que nem fazem o mal e nem fazem o bem. Então, assim, são aqueles que são os mornos, né? Que não se decidiram, ou então que são os apáticos. Se nós desejarmos ser estímulo para os maus, essa grande maioria que está contida nessa faixa central da curva deverá realmente ficar atenta para que não continue sendo tão apático assim. Porque no próprio livro dos Espíritos nós temos ali que os Espíritos respondem a Kardec que os bons ainda são muito tímidos, né? Eles ficam muito parados, eles não atuam como deveriam atuar. E aí, assim, na bem-aventurança, Jesus coloca que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aí eu me perguntei também, mas nós já não somos filhos de Deus? Por que nós seremos chamados só quando formos pacificadores? Porque, na verdade, na época de Jesus, já era aquele que trabalhava na obra de Deus, na obra divina, já era então considerado filho de Deus, porque filho é todo aquilo que compartilha com o atributo divino. Então, quando que nós seremos definitivamente considerados e chamados filhos de Deus? Quando já tivermos vencido, trabalhado, renovado essa terra de nós mesmos, né? Trazendo para o nosso arquivo, então, para o nosso acervo intelectual e espiritual, condições de estarmos como exemplo e estarmos vitoriosos, tendo vencido todas as demais bem-aventuranças que precederam nessa do pacificador. Nessa leitura, então, do Ceifa de Luz, Emmanuel coloca assim para nós logo de início. Na cultura da paz, no trabalho interno para essa paz, saibamos respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. A outra frase. Saibamos colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Terceira. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e as nossas provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do nosso próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. E a última, jamais duvidar da vitória do bem. Então, nessa última, a dúvida da vitória do bem é o que normalmente a gente observa, que tem muitos que estão aí no centro, então, dessa curva de Gauss que eu falei para vocês, que tem muitos que não acreditam que o bem vai vencer.
que desanimam e que dizem, não adianta mesmo eu fazer nada, não dá certo, eu desisti. Eu não consigo vencer, o mal parece que ganha sempre, então eu também não vou fazer nada. E é nessa apatia, nessa inércia, nessa indiferença que nós devemos acordar. Essas frases do Emmanuel realmente trazem para nós um incentivo, um estímulo, porque a gente também lembra das outras frases do Evangelho, principalmente aquela onde Paulo coloca que Jesus, ele se fazia na paz com Deus, né? Ele se fez paz com Deus, mostrando então que nós também, se somos seguidores de Jesus, será que nós estamos trabalhando, nós estamos imitando esse atributo e essa virtude do Cristo? Será que somos o ponto de equilíbrio, então, entre as contendas, entre todos aqueles que estão ao nosso redor no nosso dia a dia? Fui buscar também na cultura hebraica como que era essa palavra paz. E shalom, que era a paz que eles se cumprimentavam, significa assim, plenitude, saúde, prosperidade, para tudo que era no dia a dia da pessoa. Então, nós conseguiremos essa paz, né, que é a palavra que Jesus usava, que o povo hebreu usava, porque quando nós formos invadidos e nos reconhecermos como filhos de Deus e estarmos realmente em coração aberto, que se aquieta quando recebe essa paz. Jesus também trouxe para nós, trabalhando a palavra paz, algumas frases importantes no Evangelho. Ele dizia assim: minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Eu sou o caminho, através de mim vocês seguirão e chegarão ao Pai. Essa paz que eu tenho, vocês também conseguirão ter, porque eu convivo e sou um com Deus, né? E ao mesmo tempo, ele traz para nós uma outra frase que diz assim: eu vim trazer a espada e a separação. Então, de um modo rápido, nós podemos considerar que parece que elas são meio antagônicas, e na verdade elas não são. Porque esse trabalho da paz que Emmanuel coloca para nós, numa das frases que ele deixou, melhore através do trabalho e do estudo, seja onde for. Esse trabalho pela paz, ele não acontece em conflito. Vai exigir de nós muitas escolhas, vai trazer para nós muitas dúvidas, porque nós estaríamos então tendo que eliminar em nós hábitos, companhias, vícios, evitar ambientes, cortar tendências, e tudo isso exige uma disciplina muito grande, e nós ainda somos muito indisciplinados. Fica difícil até colocar disciplina no nosso dia a dia para estarmos sentindo essa paz, essa plenitude muito grande dentro de nós, conhecendo Deus na nossa intimidade, aquietando as nossas aflições com essa paz que Jesus disse que deixava para nós e que nos dava como exemplo. De um modo geral, nos nossos relacionamentos, quaisquer que fossem eles, seja no ambiente doméstico, afetivo, profissional, social, nós, de um modo geral, nós queremos ainda que o outro nos entenda e atenda aos nossos anseios e expectativas. Nós fazemos justamente o contrário do que Emmanuel coloca para nós nessas frases todas, para que a gente não destrua aquilo que o outro traz, para que a gente reconheça que as nossas dores são iguaizinhas às deles, que a gente sempre se coloque na posição deles para estarmos na dificuldade. E nós, ao contrário, nós fazemos o oposto. Nós queremos que os outros cheguem até nós e satisfaçam os nossos anseios. E muitas vezes a gente mesmo diz, eu perdi o controle, perdi a paz, perdi a paciência. Mas será que a gente perde alguma coisa que a gente já tem? Ou será que a gente não tem, por isso que a gente fala que perdeu, né? A gente se ilude considerando que nós
temos um pouco de paz, quando na verdade ela não foi desenvolvida e ela não foi mantida dentro de nós. Então, essa reflexão é muito importante para que a gente possa realmente também entender o processo que nós vivemos. Jesus também coloca a frase de não se turbe o vosso coração, isto é, nesses momentos onde a gente reconhece que realmente não somos muita coisa, que na verdade nós patinamos demais, né? Em todas essas atitudes que a gente pensa que tem e depois percebe que perdeu porque não tinha. E para a gente não ficar preso nessas tristezas, nesses sentimentos de culpa, porque as nossas mazelas realmente são grandes, mas a culpa não pode ser mais devastadora que a nossa atitude. Aí entra a necessidade do perdão, do auto-perdão, que é um passo básico, é um dos primeiros passos que a gente deve dar para manutenção na construção dessa paz pessoal. Sem esse primeiro trabalho, nós não podemos garantir que chegaremos até essa sétima bem-aventurança. Então, quando Jesus coloca, não se turbe o vosso coração, porque a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, seja um com o Pai, como eu sou um com Ele, é um estímulo para que realmente a gente possa se sentir preparado em todas as reencarnações para termos mais disciplinas, mais cultivo da nossa cultura da paz e estarmos nos preparando cada vez mais, né, mesmo que lentamente, em todas essas virtudes que são sugeridas no Sermão da Montanha através das bem-aventuranças. Então, que reflexão que nós podemos deixar para essa atitude interna? Será que nós, como cristãos, estamos realmente promovendo a paz em qualquer situação que a gente estiver? Ou se nós, ao contrário dessas frases do Emmanuel, somos aqueles que costumamos colocar mais lenha na fogueira quando estamos perante os outros e ao invés de ser ponto de equilíbrio, de harmonia, de serenidade, nós estamos colocando ainda mais injúria, mais violência, mais crítica e mais condenação? Será que nós, por essa bem-aventurança dos pacificadores, somos aqueles que toleramos sem mágoa os pequenos desabores que nos acontecem no nosso dia a dia? Nós sabemos estar com pequenos sacrifícios em benefício de todos? Ou será que nós ainda nos posicionamos como vítimas e como aqueles que estão sendo usados pelos outros, né? Como se nós fôssemos eternamente submissos à vontade do outro. O pacificador não é aquele que fica quieto e não coloca um posicionamento, mas é aquele que não instiga a desarmonia e as contendas, né? Ele é capaz, nesse momento de ambiente, realmente resolver a situação, porque a paz interna ele já adquiriu. Então, essa paz ele projeta para fora dele, não permitindo que, então, aquela discórdia aumenta, né? Então, por isso que eu falei, a gente coloca mais lenha na fogueira no momento de uma discussão. Em todas essas frases que Emmanuel colocou para nós, então, lembrei também do que Paulo deixou para nós, e no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 15. Ele coloca assim para nós, para a gente prestar atenção. Para fazer o bem, é necessário a vontade. Para não fazer o mal, basta a inércia e a indiferença. E aí que eu lembrei da curva de Gauss, que é aquele ponto central da maioria, onde ninguém faz nada. Então, assim, por que nós, com tantas orientações, com tantos exemplos que Jesus nos deixou, ainda estamos parados, sem muito esforço, sem a cultura dessa terra de nós mesmos, para que a paz realmente se desenvolva?
E para finalizar a nossa leitura, ainda no texto 54, Emmanuel nos deixa assim: buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então é com esse pensamento que nós finalizamos a nossa reflexão desse capítulo do Ceifa de Luz, considerando que o esforço de cada um é muito importante, que o nosso esforço pessoal é mais importante e que nós não devemos exigir do outro aquilo que ainda não sabemos, porque se nós perdemos a paz, nós não devemos esperar que o outro nos traga essa paz. É isso aí, até mais.